criarmos outras alternativas. O importante é apresentar, que o Estado faça uma apresentação de como eles vão contribuir para o atendimento da nossa população, lembrando que desde dia 30 de março a gente vem fazendo a nossa parte. Já foram mais de 3 mil atendimentos no CCC, no Centro de Controle e Combate ao Coronavírus, e de todo esse número, 7,4% transformou-se em internação. Importante deixar isso muito claro, dos 3 mil atendimentos, 7,4% foram de internação. E se formos transformar esse 7,4% em 100%, nós estaremos em 7,4% que foram internados, 84% desse número foram recuperados, ou seja, tiveram altas, 2,4% foram transferidos e, lamentavelmente, tivemos 13,3% de óbito. Acho que é um número importante, muitas vezes é uma dúvida dos senhores. Hoje a nossa capacidade é de 93% de ocupação dos leitos de UTI e 57% de ocupação dos leitos clínicos, ou chamados leitos de internação. Repetindo, estamos trabalhando com muita luta para essa semana estarmos apresentando mais leitos de UTI e mais leitos de internação, repito, na nossa rede pública. Gostaria de... Um número muito importante é com relação, a gente criou o serviço, bem lembrado por Felipe, 192. Caso de perceber algum dos sintomas, antes de buscar o CCC, procure ligar para o 192, uma central que já existia para tantas outras enfermidades que nós criamos específico para a Covid-19. Sentindo algum dos sintomas, diz com o 192 que lá nós temos uma central com médicos e médicas preparados 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder te orientar. Nós já tivemos só no 192, num geral, 4.500 atendimentos de 192. Desses 4.500, 2.550 só de Covid-19, ou seja, um número muito maior para a Covid e para a Covid-19. Então esse é um número importante dizer que nós já tivemos mais de 4.000 correlacionados à Covid-19, mais de 2.500 atendimentos pelo serviço apresentado e prestado pela Prefeitura do 192. Vou passar a palavra para a doutora Andréia, ela como a nossa técnica de vigilância, chefe da nossa vigilância de saúde, para fazer algumas colocações, e logo depois para Felipe fazer algumas colocações a respeito da questão matemática, e Fábio fazer uma breve apresentação do plano. É importante deixar claro isso para as pessoas. Estamos num processo de flexibilização? Também estamos num processo de flexibilização. Nós temos que pensar no comércio, nós temos que pensar na indústria, nós temos que pensar nos empregos, mas acima de tudo pensar na preservação da saúde e da vida das pessoas. Todas as medidas que estamos tomando são com base em critérios científicos e, a partir de agora também, estatísticos, de forma muito responsável. Se pudermos e os números apontarem que podemos flexibilizar, vamos flexibilizar. Mas se for necessário voltarmos ao nível mais rígido, no caso o vermelho, o 5 de lockdown total, também faremos para preservar a saúde e a vida da nossa população. Doutora Andréia. Sim, boa tarde a todos, né? Nós estamos num momento, assim, muito importante e decisivo, muitas vezes, em relação ao coronavírus, à Covid-19, e não estávamos satisfeitos em relação até à vigilância do gabinete de crise, para dimensionar a gravidade da situação em relação ao lockdown parcial, apenas por um índice, que a grande maioria dos municípios e estados se baseiam apenas em taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, principalmente da parte pública, né? Então, reunimos, discutimos, estudamos, e a partir daí, né, chamamos o professor Shimoda para estar conosco, nos embasando, nos dando confiabilidade em relação a alguns índices que serão, né, colocados para vocês, e de extrema importância, não só relacionados à taxa de ocupação, mas também voltado para outros itens, né, como relacionados, por exemplo, à propagação da doença em si, e também a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Então, a gente não ficou atrelado só a um ponto, né? Isso é extremamente importante, porque faz com que a gente tenha, né, um embasamento, uma robustez maior no retorno, na mobilização, né? Seja por fases, né? E a partir daí, nos índices que nós vamos colocar semanalmente, né? Então, a partir dessa semana, a gente vai colocar, de acordo com o resultado dessa análise, qual nível que campus vai estar, né?
de modo muito seguro. Importante passar isso, né, para a população, porque não apenas, de repente, vamos abrir, flexibilizar para a abertura do comércio na hora errada. Então, nós não pretendemos isso de forma alguma, né, mas com muita seriedade no nosso trabalho, que vem sendo desenvolvido de forma bem consistente desde o início. Então, vocês estão vendo que, eu queria só esclarecer que o número de óbitos vem acontecendo. A gente tem pacientes extremamente graves, né? E em nenhum momento esses pacientes deixaram de ser assistidos. Isso é muito importante a gente frisar, tá? Que não chegamos a esse ponto. Provavelmente, se Deus quiser, não iremos chegar, porque o empenho em relação ao número de leitos está sendo feito, né? Agradecer ao prefeito por isso, pelo entendimento. E, além disso, a própria sabedoria da própria equipe de saúde em relação ao manejo clínico de cada paciente, tanto da rede pública como da rede privada. Nós estamos vendo que essa semana e a próxima, provavelmente, já vamos ter um impacto em relação ao lockdown na semana anterior. Tá? Então, isso já está sendo visto, vamos dizer assim. O número de atendimento hoje, ontem e sábado já está caindo, tá? Isso é muito importante, mas existem pacientes extremamente graves. Então, isso quer dizer o quê? De repente, já está caindo o número de atendimento, mas está tendo mais óbito. Sim, porque isso independe, né? Porque depende muito da gravidade de cada um. Isso é muito individual. Então, é bom para vocês entenderem isso melhor. E outra coisa que eu ia falar em relação, assim, o número grande de recuperados vem acontecendo sim, né? O Estado contabiliza de uma forma diferente, mais automática do que nós, e nós temos o número de recuperados, posso dizer isso com bastante tranquilidade nas nossas mãos em relação à investigação epidemiológica da vigilância, tá? A gente liga um por um, informa um por um como é que tá, e depois disso a gente tira da lista em si. Então, a partir de então, a análise estatística vai ser extremamente, né, importante no nosso daqui para frente, por isso que é campus daqui para frente. E eu queria só aproveitar um momento para colocar para vocês uma dúvida que está havendo em relação à testagem, né, em massa. Em nenhum lugar do Brasil existe testagem em massa. Gostaria muito, como epidemiologista, que isso fosse realizado, mas não temos condição de eu fazer. Tá? Nós temos parcerias importantes, que vocês sabem, em relação a dados do bem, a SESC-Senat e até a própria prefeitura em relação ao número de exames, mas para entendimento, principalmente da imprensa, né? Muitas vezes nós somos até questionados por que não fazer de todo mundo. Nós seguimos o protocolo do Ministério da Saúde. Então, se você for até o CCC e você não estiver internado ou não estiver nos critérios do Ministério da Saúde, não adianta que você não vai ser testado, porque nós recebemos até então 4.000 testes do Ministério, estamos para receber mais, mas voltados sim para alguns critérios, até muitos critérios que de acordo com o que foi chegando o teste, o Ministério foi abrindo alguns critérios. Então eu não posso deixar de fazer de uma pessoa que é importante no meu protocolo do Ministério para fazer de uma outra pessoa. Né? Gostaria do entendimento da população em relação a isso, e não é culpa minha, não é culpa do prefeito, não é culpa do governador, isso é um protocolo do Ministério da Saúde. A partir do momento que nos for disponibilizado testes em massa, faremos com o maior prazer. Tá? Eu gostaria só de deixar claro isso, porque é uma dúvida que vem surgindo sempre, né? Alguns colegas de vocês são mais ríspidos nas colocações, então gostaria só de qualquer dúvida em relação a isso, depois estou disposta a tirá-lo, tá bom? Então, assim, vamos seguir nossa coletiva, mas dizendo a vocês que, a partir de então, dados extremamente, né, importantes e robustos para a gente avançar em relação ao nosso plano de retomada. Boa tarde a todos, todas. De maneira bem pragmática, o que nós decidimos de maneira estratégica, né, e científica foi utilizar os modelos já divulgados pelas universidades, modelos utilizados por alguns municípios, desenvolvidos por grandes universidades, aonde nós temos dois grandes itens que são preponderantes para a gente analisar e tomar as decisões, que é o índice de propagação da Covid-19 no município e a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Aí, sistema de saúde, tanto público quanto privado, por óbvio.
sabendo que o privado tem um menor peso no índice dentro da nossa análise, claro, porque ele está numa esfera privada, mas ele também é considerado. E a partir desses dois grandes dados, dois grandes itens importantes de análise, a gente esmiuça em vários indicadores, um total de 12 indicadores distintos, que variam desde o número de casos ativos nos últimos 7 dias, os 7 dias anteriores, número em relação à população a cada 100 mil habitantes, número de leitos disponíveis naquela semana, a gente vai sempre fechar na sexta-feira e divulgar no sábado, ou seja, vai pegar da sexta-feira os 7 dias anteriores, ou seja, da sexta até o sábado anterior, sempre analisando os números semana a semana. Como o prefeito muito bem esclareceu, o que indica cada atividade em cada nível, em cada fase, como o Fábio vai apresentar, é a atividade econômico-social, a sua essencialidade, e o seu nível, né, de contágio dentro dele, ou seja, atividades que geram mais contato, outras menos contato. Ali, então, há a distribuição das atividades nas fases que o Fábio vai apresentar. O que vai indicar para cada fase nós vamos, ou seja, semanalmente, se nós vamos para a fase do nível 5, o mais grave, gravíssimo, que é o nível vermelho, de lockdown, ou se a gente permanece no laranja, no nível grave, ou se a gente desce para o nível amarelo, nível mais de atenção, um pouco menos grave do que o nível laranja, vai ser esse método matemático, estatístico, onde o professor Shimoda está nos ajudando de maneira brilhante para que nós possamos analisar com riquezas de detalhes todos esses números que são impactantes. Como a doutora Andréia deixou muito claro, isso vem sendo um trabalho há muito tempo sendo feito, desde março, que é intensificado a partir do CCC, dia 30 de março, mas ao invés de se basear tão somente na ocupação de leitos de UTI, que é o básico, como a maioria faz, e a tomada de decisão acaba sendo assim, a gente resolveu adotar esse modelo estatístico que é mais amplo e que nos dá uma visão de como a gente está em relação à pandemia. Além disso, por óbvio, a gente vai analisar os números, analisar as curvas, de como que a gente está em relação à nossa propagação hoje no município, mas de forma muito pragmática são esses indicadores. Esses indicadores nós vamos sempre divulgar os sábados, o que está com a posição do município, vai de 0 a 20, para que todo mundo possa entender, e aí de 0 a 20 vão variando de acordo com a numeração, ou seja, acima de 20 é o pior estágio que a gente tem, que é o lockdown total, nível 5, e a fase laranja que vai de 15 a 20, que é a que a gente se encontra hoje, ainda um tanto quanto próximo da fase vermelha, mas já com indícios melhores do que da semana anterior. Como a doutora Andréia deixou claro, o lockdown vem já mostrando inícios de bons resultados. A gente só vai tê-lo ao longo dessa semana ainda, porque lembrando que são 2 semanas, a doutora já cansou de explicar, porque quando a gente faz uma limitação do contágio agora, ele demora cerca de 14 dias para dar resultados efetivos, mas a gente já enxerga isso. Então esse é um modelo que nós utilizaremos para que nós possamos, daqui para frente, lidar de uma forma muito mais clara e transparente com isso e de forma mais inteligente. Lembrando que tem sido dito muito em todos os lugares, é uma doença muito nova, quase ninguém tem detalhes históricos para analisar, não tem número de casos suficiente, né, doutora? Não tem curva para analisar, a gente só está analisando o que a gente tem de dados a partir principalmente do dia 30 de março do CCC, que é a nossa data base praticamente para analisar os números. É a partir disso que a gente vai analisando. Como o prefeito já deixou claro na sexta-feira, quando conversamos de forma muito técnica, muito importante com as entidades de classe do comércio e indústria, uma reunião muito importante, e o prefeito deixou claro, o modelo está posto, não significa que ele não será alterado também ao longo do percurso, com novos estudos, o doutor André o tempo todo, o professor Shimoda já avaliando, mostrando para a gente cada peso, a gente já igualou, né, o peso tanto de propagação quanto de capacidade de atendimento do SUS, e outros estudos estão saindo para que a gente possa se embasar. Importante deixar claro para a população que isso é com base em dados, não é com base em achismo, não é com base do que a gente entende, naquele momento que vai fazer. A flexibilização ou não depende da propagação e do nosso nível de capacidade de atendimento. Agora eu entendi a pergunta da Paula e da Thaís. Vocês preferem fazer alguns questionamentos agora ou depois da apresentação? Pode ser depois? Pode ser depois. Então a gente sai da mesa aqui agora, pode ser? O Fábio fazer a apresentação breve do plano. Com sua explanação. Importante destacar que todas essas fases e níveis foram criados
a partir principalmente de uma análise de nível de contaminação de cada uma de atividades econômicas e sociais, bem como levando em conta a essencialidade de algumas atividades, como algo que já é público e notório, a necessidade de ficar abertas as farmácias, de haver o atendimento de urgência e emergência nos hospitais, a necessidade de estar aberto padarias, supermercados, atividades que vendam alimentos, água. Então, assim, foi feito com uma verificação muito técnica, porém, não está fechado. Esse é um modelo posto inicial, que, como também já foi dito, não há fórmula de bolo, estamos lidando com uma questão muito nova e que cada estado, na verdade cada país, cada estado, cada cidade está havendo uma propagação de maneira diferente. E adequada à nossa realidade, este é um modelo científico que entendemos como o correto e necessário a ser aplicado. O nível 5, começamos do nível 5, que seria a fase vermelha, em que é adotada o lockdown total, indicando o nível gravíssimo que estaremos enfrentando naquela semana. Então esse seria o pior. Por analogia, foi algo próximo ao que foi passado na semana passada. Retrasada já, perdão. O nível 4, o laranja, a fase laranja, é quando encontrarmos em uma situação grave, em que as liberações, obviamente, já permitidas no nível 5, que seria o grau de maior gravidade, já estariam, obviamente, contemplados por todas abaixo, com algumas adaptações. E aí, a partir daí, fica de assim por diante. O nível 3, a fase amarela, o nível de atenção máxima. O nível 2, a fase verde, de atenção moderada. E o nível 1, o nível de atenção branca. Seria o melhor modelo. Lembrando algo que o prefeito falou no início. A adoção desse plano, o campus daqui para frente, passa a ser permanente. Nós não temos data para que esse modelo, esse plano, deixe de vigorar. E aí nós estaremos inseridos em alguma das fases, em algum dos níveis. Lembrando que o nível de atenção, o nível 1 branco, seria aquele que a gente espera chegar em um determinado momento. E muito provavelmente, para a gente sair desse plano, apenas quando nós tivermos um norte melhor em termos de vacina, em termos de novas tecnologias, novas formas de combate ao coronavírus. Bom, o nível 5, o nível gravíssimo, a fase vermelha, é basicamente o lockdown total, em que fica vedada qualquer indivíduo a permanência e o trânsito livre em vias, parques, equipamentos, locais e praças públicas. E se excetuam dessa proibição as pessoas que se deslocarem por força de trabalho, então é resguardado o trabalho, e para ir a serviços de saúde ou farmácias, ou compra de insumos alimentícios, tudo aquilo que tiver liberado, como nós vamos ver. Fica também vedado o acesso à circulação, na verdade, vedado o acesso ao município de uma maneira geral. Vedado o acesso à circulação de táxi e transporte por aplicativo de outros municípios, com algumas exceções. Veículos que vierem de outros municípios poderão entrar no município conforme a comprovação da necessidade de entrada no município. Esse ponto 3 é muito importante, que houve várias dúvidas quando entramos no lockdown total. As proibições, elas não se aplicam às atividades industriais, agrícolas, internas dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, inclusive autorizado o delivery. Ficam liberados então para funcionar farmácias, hipermercados, supermercados e mercados com horários limites, feiras livres, açougues, peixarias, hortifruti, granjeiros de pequeno porte, quitantes e centros de abastecimento de alimento, alimentação para animais, distribuidores de gás e lojas de água e padarias, postos de combustíveis, os bares, restaurantes e similares apenas dentro no interior de hotéis para atender os seus hóspedes. Os estabelecimentos bancários, casas lotéricas, agências de crédito ficam com limitação de 30% de entrada no interior e as bancas de jornais exclusivamente para comercialização da mídia impressa. Ficam proibidas as atividades físicas em vias públicas, determinado aos condomínios verticais e horizontais a proibição de utilização de áreas comuns, suspensão das atividades de caráter eletivo na saúde como um todo, suspensão das atividades da construção civil, permitindo apenas reparos emergenciais, e proibidas atividades laborativas de assistência técnica em geral em endereço de terceiros. Essa seria a fase
vermelha. A partir do nível 4, na fase laranja, em uma gravidade ainda a ser considerada, e seria, como o prefeito anunciou no último sábado, a fase que nós nos encontramos atualmente e que perdurará até o próximo domingo. Ainda, como é considerado lockdown parcial, ainda fica vedado o livre deslocamento, o livre acesso a vias públicas, se não aquelas, como já falada, para força de trabalho e para se deslocar até um dos estabelecimentos permitidos à abertura. E aí fica liberada a realização de delivery após as 23 horas, retomando que está proibido a circulação entre 23 horas e 5 horas. Permitido o sistema de retirada do estabelecimento, take away, em lojas de material de construção, lojas de autopeças, artigos de embalagem, atividade de tecidos e artigos de amarinho para fins de atender à saúde, lojas de informática e comunicação. Liberado o funcionamento de oficinas mecânicas, borracharias, consertos de bicicleta, inspeção e perícias veiculares. Autorizado a construção civil com as regras detalhadas. Autorizado o funcionamento de todos os serviços de saúde, incluindo os eletivos. Autorizado o atendimento de urgência realizado por empresas que tenham como atividade principal ótica, também para fins de saúde, com as limitações aí previstas. Liberação dos escritórios de maneira geral, advocacia, contabilidade, consultorias, arquitetura, engenharia, entre outros, que terão regras para o funcionamento, mas principalmente liberado o funcionamento com hora marcada, sem deixar à espera. E liberação, e aí um dos pontos importantes, liberação de atividade física individual, mantido o isolamento social, mantido o distanciamento entre pessoas. Liberadas as atividades laborativas de assistência técnica, funcionamento de entidades de classe, autorizado o funcionamento de lava-jatos, limpeza de veículos. A determinação que anteriormente existia para os condomínios passa a se tornar recomendação para que as áreas comuns não gerem aglomeração de pessoas, assim como seja adotada a utilização nas áreas comuns com hora marcada. Permitida a realização na aula prática da modalidade de internato para o curso para o ensino superior de medicina, isso é muito importante, até mesmo como ajuda no combate à Covid. E aí entramos no nível 3, fase amarela, em que ainda estamos em atenção máxima. Nessa fase não há mais a limitação do lockdown. A partir daí, outras regras entram em vigor, mas sem a limitação do lockdown. E uma das regras principais na fase amarela, ou seja, que as pessoas podem até acabar confundindo, eu quero só retomar o que o Felipe disse, é possível, com base nos nossos números, que a gente retorne ou permaneça em determinada fase. Não quer dizer que a fase amarela seja próxima. É bem possível que isso aconteça se todos seguirem as orientações. Se todo o esforço que está sendo feito pelo poder público, bem como as pessoas consigam assimilar as ideias do isolamento social, a gente consiga ter como próxima fase amarela. Mas, lembrando que os números determinarão isso. Então é nessa fase que há a liberação do atendimento presencial nos estabelecimentos comerciais como um todo, desde que em vias públicas, inclusive o calçadão do centro histórico. Permitido também a abertura de galerias abertas, aquelas galerias em que há a possibilidade de se determinar que não haverá prejudicialidade na circulação das pessoas. Então, as galerias abertas. E aí nós temos uma série de critérios, principalmente de acesso ao interior da loja. Não será um acesso de maneira indiscriminada, porque nós ainda estamos em um nível alto de atenção. Liberação de estacionamentos rotativos, liberação de salão de beleza, estética e todos os similares, congêneres, mais uma vez, adotando medidas rigorosas de entrada e saída, rigorosas de higiene e sanitização. Liberação de atividades físicas em dupla nas vias públicas, lembrando que ainda continuarão nesta fase vedado o acesso a praças e equipamentos municipais. Liberação de lojas de automóveis e concessionárias. E aí também outro ponto importante, liberação de eventos religiosos, os quais deverão adotar medidas, além das medidas gerais, horário de funcionamento até 23 horas, funcionamento com 30% da capacidade e mantido o distanciamento entre pessoas de no mínimo 2 metros. Os estabelecimentos bancários passam a ter uma possibilidade, uma capacidade de atendimento a 50%.
Continua a recomendação aos condomínios de utilização com critérios. Todos os hipermercados, supermercados, mercados, atacarejo, todos os afins previstos já de liberar com regras na fase vermelha de lockdown, na fase amarela não precisa mais ter a regra de horário de funcionamento. As regras gerais continuam mantidas. Fica autorizado o funcionamento de locadores de veículos, passa a ser permitido o take-away, o serviço de retirada em estabelecimentos, em bares e restaurantes. Ainda em atenção moderada, nível 2, fase verde. Daí passa a ser permitido o funcionamento de shopping centers e centros comerciais. Guardadas as seguintes condicionantes. Condicionantes essas, não vou ler todas para vocês, vocês terão material, estará presente no nosso decreto, assim como nós teremos, pelo meio do sítio da Prefeitura Municipal, todas essas limitações, mas são regras rigorosas de entrada, de funcionamento de shopping centers e centros comerciais. Em especial, esse controle de entrada e saída de pessoas, higiene e sanitização. Os estabelecimentos comerciais passam a ter uma maior flexibilidade no controle de entrada e saída de pessoas. Os estacionamentos passam a funcionar sem maiores critérios de horários. Os salões de beleza também e congêneres funcionam sem limites de horários. A liberação de restaurantes, bares, lanchonetes, cafés, docerias e similares. É nesse ponto que passa a ser permitido o funcionamento de restaurantes, bares, lanchonetes e similares, com 50% de sua capacidade, com um limite de horário de funcionamento e distanciamento entre mesas de no mínimo 2 metros. A liberação integral dos escritórios, de maneira geral, a liberação das atividades em vias públicas, praças e equipamentos públicos, desde que não gere aglomeração de 10 ou mais pessoas, liberação integral de lojas de automóveis e concessionárias, liberação de academias, mais uma vez, que deverão adotar regras rigorosas de higiene e sanitização, como, por exemplo, a distância entre equipamentos e álcool 70% em todos esses equipamentos. Sendo importante dizer que fica vedada a utilização de quadras no interior que gere aglomeração, bem como vedado o uso de piscinas coletivas. Os eventos religiosos passam a ter uma capacidade, a liberação de capacidade é 50%. Ficam liberados cursos livres profissionalizantes, autoescola e realização de treinamentos. A liberação de agências de turismo nessa fase verde. Fica liberado o atendimento presencial em concessionárias de serviços essenciais, como luz, água, gás e telefonia, também com limites à entrada e observância a regras de higiene e sanitização. E aí nós chegamos ao nível 1, a fase branca, que seria aquela esperada por todos, em que, de uma maneira geral, ainda teremos um nível de atenção, não estaremos fechando os olhos às regras gerais e passam a ser liberadas todas as outras regras de uma maneira generalizada, observando algumas questões. Realização, por exemplo, de shows, eventos, ainda não será autorizada. Dependerá de uma análise individual a ser feita e muito criteriosa. Verdade, inclusive, que qualquer pessoa promova um evento sem antes ter a autorização para isso. É onde se espera haver a liberação do ensino infantil, fundamental, médio e superior, dando só destaque a este ponto, que ainda depende, primeiro, de um regramento do Ministério da Educação, da nossa Secretaria Estadual de Educação e, por fim, da Secretaria Municipal de Educação. É ela que vai ditar as regras para essa liberação. Fica liberado o atendimento presencial como um todo nos shoppings, mas ainda definindo algumas regras de distanciamento. Liberação de parques infantis e estabelecimentos específicos dessa atividade. Liberação do funcionamento de cinemas com capacidade máxima de 50%. Esse ponto também é importante dizer, também a depender de como estará todo o controle dos nossos números, e autorizado o funcionamento de clubes e espaços de lazer. Para finalizar, 2 observações. Vocês podem ter visto, mas está no decreto, tudo que está permitido nos níveis maiores, de maior rigor, estão automaticamente também permitidos nos níveis menores, de menor rigor. E, caso haja alguma medida do Estado do Rio de Janeiro mais restritiva, essa medida será avaliada pela nossa equipe da Prefeitura Municipal. Importante destacar, conforme já a decisão do STF, o Estado do Rio de Janeiro ele possui competência para determinar o que pode abrir ou não, e o município serve para suplementar isso.
E quando a gente fala em medidas mais restritivas, automaticamente significa dizer, esse é o plano que está posto. O que vier do Estado, nós iremos sentar e avaliar. Não necessariamente temos que absorver tudo aquilo que o Estado determinar, até mesmo porque cada cidade do Estado vive uma realidade diferente. Os índices determinados pela nossa equipe técnica, pelo professor Chinório, Felipe, a doutora Andréia, eles vêm justamente a tentar trazer a aproximação da realidade que enfrentamos em campus. E o plano é feito com base na realidade enfrentada em campus. Temos regras gerais, eu não vou entrar em todas, mas é importante depois todos estarem atentos a essas regras gerais, porque essas regras gerais independem de fases, essas regras gerais serão aplicadas em todas as fases, inclusive para frente. Campus daqui para frente tem que ter a observância em todas as regras gerais. A utilização de máscara, utilização de higienização das mãos, via álcool, o controle, inclusive, dentro da possibilidade da temperatura, para que os estabelecimentos comerciais não deixem pessoas com sintomas de gripe entrarem em seus estabelecimentos, ou mesmo seus trabalhadores, higienização de todo o ambiente de trabalho, manter ar-condicionado limpo, porta e janela aberta sempre que possível, tudo aquilo que for de superfície de toque ou de compartilhamento, ter algum tipo de higienização. Mas, a partir de agora, o campus daqui para frente também visa incentivar o uso do meio eletrônico para pagamento, para que não haja mais tanta troca de papel moeda, bem como serviços de delivery, takeaway, drive-thru, com vários mecanismos, inclusive o de campus, o Achei Campus, com ferramentas que possam estimular essa utilização que não seja presencial. Recomendamos que as pessoas em grupos de risco continuem ainda isoladas na medida do possível. Vamos vedar ações promocionais que gerem aglomeração de forma indistinta. Enfim, tentar de uma certa maneira dispor de todos os mecanismos possíveis para que a gente consiga combater de maneira adequada o coronavírus. Então, todas essas regras gerais estarão no decreto, estão nos nossos documentos, estarão no site da Prefeitura, de uma maneira que todos consigam estar informados e comunicados dessas regras gerais de combate ao coronavírus, bem como, inclusive, das regras específicas a cada uma dessas fases. Esse é o nosso sistema de monitoramento. Vou voltar lá para a gente recompor a mesa e estamos abertos aqui a eventuais dúvidas. Antes de mais nada, só solicitar, eu acho que acredito que só o campus 24 horas que está ao vivo, só para poder tirar uma dúvida que é importante, porque às vezes a pessoa entrou agora ao vivo e está achando que a medida do nível 5 já passa a ser liberada agora, não acompanhou, né, a explicação desde o início ali, que você pudesse nos ajudar a solicitar. A gente vai estar aqui à disposição dos senhores para qualquer pergunta e, para finalizar, repetir alguns pontos importantes que a gente está decidindo aqui hoje, repito, com base em critérios científicos e agora também, repetindo a ajuda e o agradecimento ao professor Eduardo Shimoda, estatístico também, a gente toma como base os dados